sei se isso tem valor. A vida é tinta colorida na parede azul de dor. Em meio a compassos e fetos de plástico, cirurgicamente limpado, sem rancor. Quero voltar pro meu lugar de terra. A gente podia começar por aquelas duas que era... Uma particular e uma geral. Podia fechar essa porta aqui, ó. O que é a universidade, o que é a UF. Mamãe, pega ela pra mim. O que você faz? Ah, o que você faz, né? Quem é você? O que você faz? Pergunta mais. Não era pra mim, né? Você caiu na própria armadilha. Só que eu acho que era melhor fechar a janela também, porque... Com certeza. Acho que eu consigo esse também, mais fácil. Mas o ventilador não faz muito barulho, né? Então, o que eu faço? Eu sou professor, né, do departamento de cinema da UF há 5 anos. Atualmente eu estou na chefia do departamento. Ministro as disciplinas. Todo semestre eu ministro uma disciplina de oficina de realização, que é uma disciplina bem prática. Todo semestre eu ministro uma outra disciplina, que ou ela é uma optativa ou uma disciplina na pós-graduação. E aí esse semestre, pela primeira vez, estou ministrando uma disciplina obrigatória para licenciatura, que se chama análise fílmica. Isso, basicamente. É isso que eu faço. Talvez começar sendo mais geral, assim, depois de tentar chegar no particular, que acho que no nosso caso é licenciatura em cinema. Mas, assim, o que você acha que é a universidade hoje? O que você acredita que você está fazendo aqui dentro? Pô, é super complexo, né, cara? Eu acho que eu tenho uma relação um pouco trágica com a universidade. No seguinte sentido, eu acho que eu não poderia estar em outro lugar. Então, isso se você não pode estar em outro lugar, isso é bastante trágico, né? Porque você está fadado a um certo destino. Então, eu não poderia estar em outro lugar. Quer dizer, poderia, estou exagerando. Eu acho que o lugar ideal para o tipo de coisa que eu faço, né? Que é dar aula, que é ter projetos ligados à educação, que é fazer pesquisa, né? Então, eu tenho que estar numa universidade. Então, dizendo isso, a partir dessa necessidade, digamos assim, que eu acho que é minha e de muitos dos que estão na universidade, é de dentro da universidade que eu tenho que pensá-la, que eu posso fazer algum tipo de atuação, os meus desejos passam pela universidade. Então é aqui dentro que eu tenho que colocá-los à prova, digamos assim, né? Então, o que é a universidade hoje pública, né, no Brasil? Eu acho que então tem isso. Uma universidade que nos últimos 10 anos cresceu muito, né? De alguma maneira foi muito valorizada nos últimos 10 anos, se a gente quiser. Muitas novas universidades, muitos novos alunos, os departamentos cresceram. O departamento de cinema onde vocês estão, por exemplo, há 10 anos atrás, ele tinha metade dos professores que tem hoje, né? Isso é uma diferença enorme, assim, no departamento. A UF, ela tem quase 1/3 dos professores está na UF há menos de 4 anos, entende? É uma renovação muito grande. O número de alunos cresceu enormemente, assim, tem uma democratização da universidade. Então, acho que a universidade no Brasil, ela tem esse crescimento, essa popularização nos últimos anos. Acho que isso foi fundamental. Ao mesmo tempo, é parte de uma certa tradição da universidade ser um lugar que pode acolher e domesticar a produção intelectual, entendeu? Porque, assim, hoje a universidade hoje é um lugar
ao mesmo tempo maravilhoso, ao mesmo tempo muito duro, porque é um lugar que está condenado a uma burocracia muito imobilizante, assim, a uma burocracia muito dura para quem trabalha na universidade. Apesar dos crescimentos, é um lugar que tem precariedades enormes, né? Eu brinco que no laboratório que eu coordeno é proibido cadeira feia, que é um pouco para dar o tom, assim, a gente naturalizou, por exemplo, que essa mesa, a gente naturalizou que as coisas podem não estar super legais ou perfeitas na universidade. Então não é problema de dinheiro, sacou? Não é problema de... É uma certa naturalização da precariedade, de que um banheiro pode não ter porta. Acho isso inconcebível, entende? Naturalizar esse tipo de coisa. A gente naturalizou a precariedade, a gente naturalizou a burocracia, né? Qualquer coisa que se precise hoje em dia passa por essa burocracia, passa por uma centralização das verbas, né? Vocês vão ver isso acontecer, né? No departamento, em todas as unidades. Nunca é o professor ou o chefe de departamento que decide para onde vai o dinheiro. Sempre tem uma instância acima que nem só os conselhos, você nunca tem acesso exatamente a quem decide para onde vai o dinheiro, entendeu? Isso é bastante duro, assim, entende? Sobretudo num departamento que trabalha com produção de filmes, né? Então Isso é engraçado, porque, de certo modo, é um dos motivos pelo qual a gente quer fazer essa coisa. A gente quer descobrir como é que a gente chega lá, quem toma decisões, por que toma, como é que não chega a gente, talvez não chega nem os professores. A gente sabe um pouco, entendeu? Mas tem coisas que transcendem a universidade, né? A gente está com frequência... Novamente, a questão não é o dinheiro, não é a falta de dinheiro, né? Então, a dimensão trágica seria assim: a universidade ela pode se tornar um lugar que acolhe o pensamento crítico para imobilizá-lo. Isso é a dimensão trágica da universidade, entendeu? Então, todos que poderiam ter uma ação crítica e criativa no campo do pensamento, no mundo, na nossa comunidade, acabam encontrando de alguma forma um abrigo na universidade, né? Porque é o lugar da pesquisa, é o lugar do ensino, né? É o lugar dos projetos que não tem lugar no mercado, né? Mas, ao mesmo tempo, no momento que essas pessoas se veem confrontadas com a burocracia, com a precariedade, né? Ou com uma certa normatização dos funcionamentos, do tipo de produção intelectual que é demandado, essas três coisas, burocracia, precariedade e normatização do conhecimento, elas acabam enfraquecendo aqueles que poderiam ser os mais criativos e críticos, entende? Então ela é o lugar que pode... acho que a luta está um pouco nessa disputa, entende? De ser o lugar que acolhe, mas ao mesmo tempo ser o lugar que restringe, né? E eu acho que em relação ao corpo discente é a mesma coisa, né? Pode ser o lugar que acolhe, mas também vai ser o lugar das disciplinas, né? Das notas, das disciplinas obrigatórias, que vocês com frequência vão fazer com professores que não interessam, com pessoas que estão um pouco engajadas, né? Isso é um pouco o lugar que vai restringir também, entende? Acho que o lugar do discente é tensionar todas as esferas que diminuem a energia, que diminuem as possibilidades criativas, entendeu? Burocratizou, tem que tensionar. Não deu acesso ao equipamento, tem que tensionar. Você não sabe como é que a grana está circulando, tem que correr atrás, participar das reuniões com os professores, participar dos lugares onde você tem cadeira. Os alunos na UF, especialmente, têm muito poder. As coisas assim, eles podem efetivamente transformar coisas, entende? A história tem mostrado assim, né? Os movimentos têm conseguido coisas, né? O bandejão até hoje tem o mesmo preço, inclusive. Aliás, tem um bandejão, tem uma circulação de ônibus por causa de movimentos de estudantes, né, que se organizaram para reivindicar isso. Você falou dessa domesticação do pensamento, e aí eu fico pensando muito assim na questão da extensão, né? Porque eu já ouvi diversas vezes nos cursos de que a universidade está sentada num tripé, ensino, pesquisa e extensão, mas
eu vejo a extensão assim, muito distante, principalmente do egresso, sabe? Egresso? Porque ela só vai ter contato com projetos de extensão no decorrer do curso, ele não enxerga o lugar da extensão dentro da universidade, assim, as potencialidades que você tem dentro do começo, até porque a extensão ela não está incorporada dentro do programa das disciplinas, é muito difícil isso acontecer. E quando você fala dessa normatização dessa domesticação, ao mesmo tempo a gente vê alguns pontos que conseguem minimizar essas problemáticas e conseguem ter uma intervenção mais potente dentro da sociedade, saem bastante dos muros da universidade. Você participa de algum desses espaços em que você vê essas potencialidades, e o que você visualiza a partir disso, assim, seria basicamente o que você gostaria realmente de mudar, assim, mas que você já vê um mínimo horizonte, assim, sabe, uma mínima potencialidade. Assim, no nosso caso, assim, o departamento de cinema, não sei se sempre foi assim, mas ultimamente é um departamento que tem várias ações ligadas à extensão, né? Mas assim, antes disso, posso até te falar de algumas delas, assim, mas antes disso, assim, é importante perceber que, sim, ela é formada por esse tripé, ensino, pesquisa e extensão. Mas esse tripé, ele é pouco equilibrado, digamos assim, né? Ele é um tripé que não sustenta muito em pé, digamos, né? Porque o ensino é obrigatório. Se você vier para cá, tiver só extensão, não tiver aula, a universidade para, não é, né? Então a obrigatoriedade da universidade é, antes de tudo, o ensino. Isso está dado, ninguém discute isso, né? A pesquisa é quase que uma opção hoje em dia, cada vez menos opção, porque é cada vez mais difícil para um docente se mexer, conseguir verba e fazer uma viagem, participar de congresso, conseguir ganhar um projeto para desenvolver um laboratório, ter um aluno orientando de iniciação científica, etc., se ele não tiver na pós-graduação. Então, a pesquisa, que é a princípio uma opção, ela se torna cada vez mais obrigatória, mas mesmo assim você pode ser um docente que está só no ensino, não está na pesquisa. O que não significa que ele não pesquise, ele não está na pesquisa institucionalizada da universidade, né? Então, quer retomar a pergunta? Eu retomo, né? Pode ser? Mas é bem interessante essa questão do acolher e domesticar a produção intelectual. Então, aí a questão da extensão acaba sendo a parte mais frágil, né, assim, do tripé, porque efetivamente não tem... ela não incrementa a carreira de um pesquisador ou de um professor, entende? Se você pensar em termos de uma carreira de um docente, a extensão ela é o que dá menos prestígio, entendeu? Para uma carreira. Então isso desestimula, né? Mas por quê? A extensão também de uma forma mais ligada à pesquisa? Não. Extensão são projetos voltados para benefício da comunidade. Exatamente. Você pode fazer um projeto de extensão e desdobrá-lo na pesquisa, ou vice-versa, entende? Então você fez um trabalho lá na escola da UF e escreveu um artigo. Beleza, você fez esse desdobramento. Mas só o trabalho ali na extensão é pouco prestigiado nos moldes como a universidade se organiza hoje. Dentro do plano de carreira, principalmente por causa das agências de financiamento. Exatamente. Então, por exemplo, hoje a universidade é um lugar de doutores exclusivamente, né? Aquele cara que é da prática, que no caso do cinema, que tem uma expertise de uma determinada técnica, isso não é muito acolhido, você não tem muito lugar para esse profissional, né? Então o cara que fez 10 mil projetos de cinema e educação, se ele vier para a universidade, ele vai fazer extensão, mas isso não vai trazer para ele benefícios ao longo da carreira, ou vai acolher possíveis bolsas nas agências de financiamento, etc., que é de alguma maneira quem rege hoje a carreira do docente, entendeu?
Mas, apesar disso tudo, o Departamento de Cinema tem hoje vários projetos de extensão, né? Com cinema educação, com mostra de cinema, fora projetos mais pontuais como o Cineclube, mas tem projetos grandes, assim, né? Alguns mais recentes, outros mais antigos, acho que sobretudo depois que a licenciatura começou, assim, porque o campo do cinema é um campo pequeno, assim, se você comparar com a educação, né? Cada vez que eu vou num lugar falar para educadores, são 300 pessoas, cinema são 30, entendeu? É uma coisa uma outra proporção mesmo, né? Então a gente tem sido muito procurado por conta dessa nossa relação com o cinema, obviamente, mas pela possibilidade que a gente tem tido de fazer uma conexão entre cinema, sua dimensão mais ligada à arte, à estética, e as questões ligadas à educação. Isso tem aberto muitos canais assim, para esse projeto de extensão, né? Você já introduziu a licenciatura aí, né? A gente talvez refletir, porque assim, eu penso muito assim porque eu já ouvi isso assim, que a pessoa que entra para tem dois tipos de alunos que entram para cinema, assim, o que está empolgado mais com a indústria e o que está empolgado mais que vem mais ligado a movimentos sociais, assim, principalmente se você for pensar, por exemplo, na América Latina, em que a questão... Mas sobre a questão de olhar o cinema e não a questão de fazer. Na verdade, eu acho que a pesquisa devia, assim, por que a pesquisa, quando ela é a pesquisa de cinema dentro das instituições de ensino, né, faculdades, por que ela fica só na instância da impressão? Não faz parte do que seria da prática, dos meios os quais a prática precisa, né, as ferramentas, e aí vai na questão do desenvolvimento tecnológico e tudo mais, por até uma questão de software livre, por aí vai. E eu também acho interessante agora que eu pensei, eu lembrei, tipo, a pesquisa também relacionada ao que se dá na realidade, né, que é os cinemas, que as pessoas entendem como cinema, ainda são dentro de shoppings, façam filmes que têm um cunho, uma produção totalmente mercadológica, que não passa pelo pensamento que está sendo feito na pesquisa da universidade, né? São dois caminhos diferentes. Tudo isso junto aí, não sei, um estímulo. Não. Saberia responder muito, não, assim, acho que tem uma certa tradição do lugar da universidade mesmo, assim, né? A universidade acabou abrigando, sobretudo nas ciências humanas, né, sociais, humanas, um certo pesquisas que não tinham possibilidade de existir fora da universidade, né? Então, por exemplo, se você pensar no desenvolvimento tecnológico de uma câmera, por exemplo, né, provavelmente a Sony e a Globo vão fazer parcerias mais eficazes, entende, do que a universidade, né? O que nem é sempre verdade em outras áreas, né? O que acontece, né? Tipo, a questão de... Eu acho que a única parada possível para a universidade que eu gostaria muito de ver, que eu acho que seria fantástico, é o pensamento de softwares, né? No sentido de, por exemplo, aquele que é o negócio usado nas placas que vão dentro de, por exemplo, receptor de televisão, decodificador, aquele negócio. Aquilo foi desenvolvido em algum momento numa faculdade, sabe? É brasileiro o projeto, que hoje em dia inspira os projetos que desenvolvem no mundo inteiro para aquele negócio. E foi um pensamento livre no primeiro momento, por isso que depois foi apropriado aí, para quem quer que seja. Mas era isso, era um pensamento, tipo, algum projeto, queria desenvolver isso, Eu acho que está relacionado também à questão do perfil dos professores que estão entrando pelo concurso. Se entra um professor que tem um perfil mais de uma busca tem mais essa ânsia assim, da tecnologia, ele vai desenvolver projetos, ele vai desenvolver uma linha de pensamento, vai buscar parcerias com departamentos ligados a engenharias e tudo mais, para buscar esse tipo de pensamento dentro do curso. Mas se vê, é cruel a situação, porque hoje todos os professores que entram têm que entrar com doutorado. E o modo como o doutorado se organiza no país, né, ele é fundamentalmente teórico, né?
E é difícil você fazer um doutorado e ainda estar fazendo outras coisas, entende? O cara está dentro da Sony, né? Ele não está dentro da universidade. Exatamente. Né? E ganhando muito bem, provavelmente, para estar dentro do Mas, Sony. por exemplo, as engenharias têm essa tradição, né? Aqui na UF, por exemplo, tem engenharia do petróleo, tem grandes parcerias com a Petrobras, assim. A COP, a COPEAD, são instituições de pesquisa com fortíssima conexão com o mercado, né? Tem uma coisa da Petrobras dentro da COP, né? Tem, exatamente. Enorme. Inclusive, às vezes, isso é bom demais por certos lados, por outros lados acaba sendo nocivo. Certas outras pesquisas de tecnologia de ponta, tipo nanotecnologia, acabam se sentindo. Ficaram muito tempo, acho que hoje em dia mudou, né? Mas tem mudado, mas por muito tempo permaneceram assim, extremamente sufocadas, porque só se faz petróleo e álcool, né? Quer extrair álcool de biomassa, quer extrair álcool de cadeira usada, quer extrair álcool de tudo que é lugar e arranjar tudo que é jeito de tirar o máximo do poço de petróleo, né? Ou desenvolver uma plataforma nova, ou desenvolver um micróbio que degrada o petróleo lá, enfim. E isso afoga, né? Porque toda a pesquisa é voltada para petróleo, né? Até na engenharia, na verdade, isso acaba se tornando um bolo compressor, assim, né? Essa coisa do... Claro, sim. Se a universidade passar a ser pautada pelas demandas do mercado, aí não tem diferença, né? Aí a gente não tem muito porquê de existir, né? A questão é isso, está num lugar que vai tensionar também, que vai fazer o que não é possível com as regras ditas do mercado, né? Então, por exemplo, a gente no programa de pós aqui tem professores que estudam história do cinema latino-americano, professor que estuda o som no cinema brasileiro antes da Segunda Guerra, entende? São pesquisas importantes a longo prazo, né? Como é que você vai pensar esse tipo de pesquisa com regras fora da universidade? Inviável, absolutamente inviável. Por isso que eu digo, assim, por um lado, a universidade tem essa possibilidade, né? Que é de trazer esses interesses, esses desejos, essas pesquisas que não tem muito espaço fora da universidade. Mas por outro, esses mesmos professores, eles estão submetidos às regras da universidade que são cada vez mais difíceis até deles terem tempo para... Por exemplo, eu ouço de um professor assim, eu preciso fazer um pós-doc, que você fica 1 ano fora da universidade, para poder pesquisar. Isso é um absurdo, a gente ter chegado a essa formulação, percebe? Porque pesquisar é o seu trabalho, você não precisa ficar longe do seu trabalho para pesquisar. É uma formulação que ela é compreensível, mas ao mesmo tempo absurda. Ficar longe do trabalho para poder trabalhar. Exatamente. Essa exigência de produtividade, né, cada vez maior, que tem essa questão dos números, né, de você ter que produzir milhões de artigos, não sei o que acaba sendo contraproducente, né, de certa forma. A pesquisa do tipo de julgamento que se faz dessa produção, porque ele é muito homogêneo. Não faz essa engenharia ou da sociologia, tem que ser igual, no mesmo ritmo, no mesmo... Mas o que eu estava tentando introduzir é que assim, eu acho que seria interessante assim, um breve resgate assim, do pensamento de por que criar um curso de licenciatura em cinema. Porque quando eu comecei a refletir sobre esses termos assim, do aluno que entra com a cabeça dentro de uma indústria e o aluno que entra com a cabeça dentro de uma sociedade, eu comecei talvez a refletir em termos de política, sabe? Em termos de concepção de política que diferem e que coexistem dentro do curso de cinema. Então, talvez depois se você puder comentar sobre a criação da licenciatura enquanto uma questão política, enquanto uma questão que envolve uma ética e tudo mais. Assim, primeiro um resgate, assim, talvez da criação da licenciatura. Por quê? Por que esse curso de licenciatura em cinema? Acho que ele teve muitos porquês, assim, como tudo na universidade, você não tem chefe, né? Você tem desejos que se juntam aqui, ela é muito mais
A universidade funciona muito mais por acoplamentos pontuais de desejos do que por projetos que são determinados a longo prazo por uma mente que centraliza, entendeu? Com metas muito claras. A Sony, por exemplo, ela pode pensar, daqui a 10 anos queremos ter tanto de share do mercado, desejamos ocupar a parte de celulares, né? Universidade, você pode até ter isso, entendeu? Mas se você não tiver ali os teus pares para executar junto, que também estejam engajados, não rola, entendeu? Então, estou dizendo isso porque a questão da licenciatura, ela partiu de alguns professores, né? Então, o Leocádio foi importantíssimo desde o início. Uma ideia que saía de alguns professores aqui depois é acolhida num congresso de cinema de Porto Alegre, que já sai com essa possibilidade dos departamentos de cinema terem licenciaturas e tal. Mas para ela se efetivar, ela foi incorporando pessoas. E esse incorporar de pessoas não era mão de obra, eram diferentes crenças do que seria essa relação do cinema com a educação, entende? Então, por um lado, eu diria a licenciatura ou o curso de cinema ele é muito pouco homogêneo, mas essa não homogeneidade ela também é muito saudável, entende? Por exemplo, se você vai numa universidade privada de cinema, é muito provável que você tenha uma formação bastante direcionada para um determinado fim, né? Então, se você pensar uma universidade, um curso de uma universidade privada, você vai falar, nesse lugar você sai sabendo filmar bem roteiros para minisséries no sistema mais clássico de produção. Porque é o foco, porque tem um chefe, porque tem um pensamento que tudo organiza. Você vê aqui, aqui é possível. Cada concurso público que é feito, entra alguém que foi decidido ali na banca, que não foi decidido por um norte traçado pelo departamento ou pela universidade. Esse cara que entra já vai transformar o curso para um lado para o outro, entendeu? Então, é um mundo de heterogeneidades, né? Então, estou dizendo tudo isso porque a licenciatura, ela vai ter vários focos, né? Ela vai ter um foco que vai ser a ideia de que alunos de cinema vão se tornar profissionais capazes de produzir material educativo, por exemplo, né? Uma coisa que é uma expertise muito bem-vinda para o mundo, para o mercado, entendeu? Você ser um ótimo gerenciador de conteúdo audiovisual, né? Você pensar a quantidade de produção de canais que trabalham com esse problema, né? Como gerenciar conteúdo com os meios do audiovisual de modo a transmitir informações de uma maneira, né? A gente está discutindo isso lá no caso na parceria com a Futura que a gente está fazendo. Você vai ter um outro professor que diz, não, o problema eles não são excludentes, né? Mas vai ter outro grupo que vai dizer, não, o interesse do cinema com a educação é porque é importante que o cinema esteja ligado à educação, porque há um modo de compreensão das coisas e do mundo que só o cinema dá conta, entendeu? Ou melhor, há um modo de afetar, de conhecer, né? Há um modo de conhecer, de estar próximo do outro, da comunidade, que só o cinema pode, entendeu? Pelo modo como se relaciona com o tempo, pelo modo como se relaciona com o espaço, pelos tipos de recorte, pela forma como monta, entendeu? E você vê, essas duas coisas vão conviver, percepções absolutamente diferentes, percebe? Muito diferentes do que o tipo de compreensão que pode se ter de uma licenciatura, né? Outras pessoas podem dizer, não, a licenciatura é porque tem pessoas, tem um puta mercado de atividades ligadas ao audiovisual, à educação, em mostras de cinema, em festivais de cinema, em centros culturais e ONGs. E aí a gente pode formar pessoas que vão não só ministrar oficinas, cursos, mas administrar. Você pensa museus, por exemplo, eles lidam com milhares de jovens e crianças ligadas à sua parte educacional, que lida com arte e educação todo ano, entendeu? Ter pessoas que tiveram algum tipo de formação nessa fusão, né, de cinema e educação me parece
super interessante também. Então, assim, a licenciatura, ela jamais, como tudo, eu diria, a universidade não vai ter uma homogeneidade. O que vai permitir também ter uma heterogeneidade de alunos. É o que você está vendo, assim, vai ter um amigo seu que, eu quero, se tudo correr bem, jamais fazer uma câmera torta, como ele está fazendo, né? O outro vai falar, não, eu vou ter que achar um jeito da câmera encontrar outros, né? Eu acho que um outro ponto assim, da licenciatura assim, é talvez uma possível reflexão sobre o próprio ensino de cinema dentro da universidade. Assim. Eu acho que deve suscitar muitas questões, assim, principalmente talvez pela postura do aluno, talvez. Mas por que você acha? Eu, pelo menos, fico tentando refletir o tempo inteiro assim, sobre o tipo de ensino de cinema que eu estou recebendo dentro da graduação. E que se eu vier me tornar um professor universitário, o tipo de espaço de sala de aula e de ensino de cinema que eu vou querer fomentar. Então. E não só universitário, né? Porque é o que o Locadi diz, que grande parte da necessidade do curso de licenciatura era a realidade que vários alunos do cinema terminavam indo para esse lado. Aí eu fiquei pensando, a falta de processos criativos, não a falta, mas assim, como que se naturalizasse mais processos criativos entre os alunos, aí no caso da licenciatura também, como isso poderia refletir, ou então a necessidade que teria isso, eu sinto um pouco. Talvez então o papel do processo criativo dentro do ensino de cinema. Na verdade é isso, uma coisa mais assim. Mas você diz dos alunos estarem mais engajados em processos mais criativos, é isso? Tipo isso. Porque o ponto que a gente conseguiu fazer até agora lá no projeto foi isso. Que projeto? Está no ensino, naquele colégio universitário. Foi conseguir fazer um primeiro processo criativo assim, com eles. E foi a única coisa que eu senti que era válida, né? Porque se eu fosse ali dentro da instituição, que tem toda essa carga que ela já carrega de vícios e não sei mais o que quem sou eu para julgar, mas tem muitas coisas ali. Se eu for optar por uma aula também, eu vou cair no mesmo postura que os outros professores, os quais aqueles alunos já não querem mais, porque é um pouco que certo por parte deles, né? É o que se sente assim. Que aí no caso é uma ensino fundamental e médio, né? Trabalha com os jovens. Sim. E é um espaço extra-classe, voluntário, que só vai quem tem interesse. E eu acho que a grande questão é assim, né? Porque como a gente administra espaços de processo criativo, já que a gente está chegando à conclusão de que isso é o que realmente engaja os jovens dentro da escola, quando dentro da universidade a gente está em espaços de ensino de cinema com um teor muito mais teórico, muito mais reflexivo. Né? Como a gente catalisa um processo criativo quando a gente está num outro tipo de espaço, num outro tipo de engajamento. Acho que as coisas não podem ser muito excludentes, não, assim, né? Eu imagino que a dimensão mais teórica, reflexiva, ela vai produzir efeitos no trabalho que você vai fazer, no filme que o outro vai fazer, não tem uma continuidade, um diálogo meio constante, né? Porque você ministra uma disciplina que ela é basicamente prática, né? E talvez reflexões que você tenha a respeito assim, de comparando mesmo espaços de disciplina, tendo uma disciplina que ela é completamente prática e outra que ela é completamente teórica, que é a análise de filmes, assim. Reflexões talvez você tenha sobre essas diferenças, talvez, Eu me ressinto, assim, na verdade, que haja essa divisão, entendeu? Eu acho que eu adoraria trabalhar muito mais com projetos mais longos, sabe? Onde as disciplinas não fossem obrigatórias, onde os projetos os projetos demandassem, né? Então, por exemplo, você tem um projeto que é prático, seria ótimo a gente ter tempo com o professor, com o grupo,
para que isso demandasse uma leitura teórica, para que a gente tivesse tempo para fazer esses desvios, digamos assim, entendeu? E a mesma coisa para a prática. Por exemplo, na análise de filme, seria ótimo se a gente pudesse, em algum momento, experimentar uma montagem, experimentar uma edição de som, né, durante uma disciplina que é teórica. Seria muito interessante. Mas, efetivamente, a gente está organizado de um jeito assim, onde essas coisas estão bastante estanques, né? Você vê algum papel para o aluno de licenciatura de como conseguir transformar isso? E isso tem que se transformar? Tipo, o que a gente poderia fazer? Conciliar essas coisas. Quando a gente pensou, por exemplo, as oficinas que vocês fazem, 1, 2 e 3, né? Mas o vídeo-processo, ele tinha um pouco essa dimensão, porque tinha essa ideia de ser disciplinas mais longas, né? Elas não são 60 horas, elas são 100 horas. Então eu tinha a ideia de ser um lugar onde se pudesse trabalhar por projetos, entende? Se pudesse trabalhar não para aprender a montagem, aprender a fotografia, mas que fosse o projeto que desse a dimensão das necessidades, né? Ou melhor, a ideia mesmo do processo. É o processo que vai chamar certas necessidades, sejam elas teóricas, sejam elas técnicas, né? Não sei quanto que isso se efetiva, na verdade, mas isso era um pouco a ideia. Eu acho que um projeto que transcende um pouco essa lógica talvez seja da graduação em artes, né? Porque o projeto curricular deles é bem distinto, né? Começa a disciplina. Primeiro que o estudante ele pode refazer a disciplina quantas vezes ele quiser, e cada ano é um professor que ministra a disciplina. E eles começam, a primeira coisa que eles fazem é prática. Eles começam fazendo projetos bastante práticos. E durante a disciplina é isso, você tem um projeto que você vai desenvolver durante a disciplina e os encontros com o professor é para refletir sobre o seu projeto, sobre os outros. Eu não sei muito como é que eles estão resolvendo isso. Existe uma grande dificuldade de você ter menos obrigatórios e ter a coisa menos encaixada assim, é a quantidade de professor, né? Porque como dar conta de alunos que partem para interesses diferentes, entende? É muito mais fácil em termos de alocação de vagas de professores se todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Porque eu vou do começo ao fim com a turma cheia, entendeu? Você imagina se depois de um ano, uma turma de 40, esses 40 partem para 5 diferentes especializações ou possibilidades, entende? Eu vou ter que, no semestre seguinte, em vez de eu ter um professor, eu vou ter que ter 5 para cada divisão que o grupo fez. Isso é uma dificuldade. Eu sei como é que eles estão resolvendo isso, mas seria lindo, por exemplo, você ter pequenas turmas, né, que você pudesse operar mais por pouco de beleza. Assim, é um esforço que eu achei que ia ser possível a gente fazer esse ano, enquanto estava na chefia do departamento, que era de pensar uma reforma curricular, entendeu? Porque esse currículo me inquieta por vários motivos, assim, mas ao mesmo tempo, para mim era excessivo encampar uma reforma curricular ao mesmo tempo da chefia do departamento. Depois que eu saí, pode ser que eu consiga encampar, assim, porque demanda pesquisa, muita discussão, né? Parece que você está na faculdade, você tem que estar sempre uma coisa assim, enérgica, né? Se você não tiver energicamente ali colocando a sua energia, ia pisar. Depois desse encontro, assim, esses últimos dias eu senti muito isso. As pessoas têm. Não, só uma concentração, assim, uma pergunta. Que isso. Acontece a partir do momento em que os alunos, porque os alunos estão meio que de passagem, né? Aí os professores são a instituição. Mas se não tiver privado das duas coisas, assim, uma vontade e que se coloca uma energia, nada acontece, né? Aí é nítido que tem parte dos alunos que eles parece que não estão, né? Porque na hora de, por exemplo, estar aqui ou em outros lugares, as pessoas não estão, elas estão meio que passivas, assim, só vai na aula e é só isso. Parece que às vezes eu me fico me perguntando se o conhecimento ele deve ser um fim ou deve ser um meio, né? Parece que para as pessoas é um meio, né? De chegar a algum lugar, ou, de poder trabalhar alguma coisa, ou de ganhar aprovação de sei lá quem. Não sei, para mim pelo menos é um fim, assim, eu estou aqui para aprender o propósito.
seja lá para quê. Como eu vou usar depois, eu vou empregar no que eu gosto. Mas isso... Bom, não sei também, esse vídeo talvez seja uma tentativa de fazer um pouco isso, de chamar essa reflexão para saber para que você está aqui na faculdade, né? Você quer saber, então, eu não sei como é que foi para vocês isso. Você fez mudança, né? Não, desculpa. Não, eu fiz comunicação. Mas não lembro mais. Mas não teve uma... A sua postura na universidade. A minha postura era engajada, assim, política. Mas era um engajamento tão diferente, num momento tão outro, assim. Motivações diferentes. Porra, eu comecei faculdade um ano antes da campanha das diretas. Nossa, em 84. Não, 83. um ano antes da eleição do Tancredo. 85. Não, 85 é diretas. Não, 84 e 85. Não, tô confundindo. Então, peraí, gente. Tancredo morre em 83. 3, não é isso? Justamente durante a campanha. Não chega a assumir, não é isso? Não, tem a campanha é derrotada, o Tancredo é eleito. Ele morreu em 85. Não, eu entrei na faculdade em 87. Que foi antes da primeira eleição direta, né? Então eu peguei eu estava na faculdade quando o Lula tentou a primeira vez, quando o Collor foi eleito e tal. Teve toda a mobilização, exatamente, né? Na primeira então vez. o nível de engajamento era muito diferente. Assim. O meu engajamento era com o departamento, eu cheguei a ser representante de docente no departamento. Que eu acho incrível, eu fui parar ali, porque eu não tinha essa prática assim, da representação da institucional. Mas a parada para mim era o PT, entendeu? O PT era o lugar do engajamento, imagina. A primeira eleição do Lula contra o Collor, o que eu tinha para fazer era tentar eleger o Lula. Tudo se voltava a isso, né? Isso foi muito forte. Então a universidade, ainda mais estava numa universidade privada, então eu tinha pessoas que votavam no Collor dentro, talvez na UF não tivesse, mas eu tinha colegas que votavam no Collor, entendeu? Não tinha muito não, quem tinha ele se escondia, os que se expressavam eram pouquíssimos, mas existiam assim. E na real já é 6 horas também. Mas é porque eu achei bem legal assim, esse último caminho assim, de perguntar sobre o engajamento do professor enquanto ele estava na graduação. Eu pensava como é que ele era quando ele era vocês, né? Mas isso é... E como é que você se apropriou? Vendia broche do Lula, do PT. Eu usava banquinho do PT. Campanha. E aí depois acabou a faculdade e depois o PT começou a distribuir broche. Quando o PT começou a distribuir broche, eu falei, alguma coisa tá errada, cara. Alguém tem que estar pagando essa porra desse broche, entendeu? Era muito melhor quando eu tinha que vender o broche. A partir do momento que alguém começou a pagar pelo broche, não o eleitor, aí algum problema. Partindo da ideia de que você vendia broche, tem aquele não, é sério, porque eu acho muito interessante. É o Alceu, né? Aquele filme que chama, acho que é Ação e Dispersão, que é aquele prêmio da Petrobras lá e tal. Por exemplo, aquilo foi uma das coisas marcantes, entendeu? Quando eu vi aquele filme assim, tudo começou a ruir, né? O caminho que eu tava tentando entender alguma coisa, como fazer algo. Eu estava na Darcy, né? Aí, eu vi aquilo, eu falei, caralho, mano, como assim, né? Aí partindo da ideia de que você faz aquilo é meio que uma crítica ao sistema de incentivo, algo do tipo. Eu vi assim, né? Foi tudo que eu consegui colocar, que eu achei sensacional, assim. Mas como que você a pessoa que faz justamente aquela crítica à maneira como está colocado o incentivo ou a viabilização da produção do cinema, que seja teórico ou não mercadológico, sei lá como assim. E mesmo assim, a pessoa que fez aquilo também ser a pessoa que é a chefe de departamento, né, do cinema, assim, que seria também, de certa forma, a institucionalização da produção, assim. Claro. Então, assim, eu nunca vi oposição, na verdade, entre essas coisas. Assim, material mesmo, assim. Eu vi uma parada com
uma surpresa pra mim saber que a PUC tinha uma estrutura pior do que aqui. Quando Não, eu era horrível. E nem era um curso de cinema. Não, Que os alunos se organizavam para fazer alguma coisa. Produzir vídeo que seja, produzir. mas pô, era tudo muito. Né? Por exemplo, eu fiz na época 2 vídeos, mas era Você tinha que ter dinheiro, por exemplo, eu não fiz dentro da PUC, eu tinha que alugar a ilha, era uma super VHS. Mas assim, acho que ele não tem acho que não é uma oposição, entende? Acho que o pensamento mais rebelde, assim, digamos, ele não pode ser oposição à institucionalização. Eu não acredito muito nas lutas fora da instituição também. Acho que a luta ela tem que fazer ida e volta com a instituição, ela não é uma ligação da instituição, entendeu? Acho que agora, por exemplo, nas manifestações, se você vê a ação dos Black Blocs, eles não operam fora da instituição. Eles invadem a Câmara, eles exigem certos votos em detrimento de outros, né? Eles protegem os professores em um determinado momento, né? Isso tudo é instituição, cara. Eles estão dialogando com os deputados, eles estão com uma certa estratégia, mas na relação com a instituição. Não é como símbolo dessa instituição. Não é só ataque, não. Mas não é só ataque, não. Quando teve a votação antes das máscaras, da CPI dos ônibus, por exemplo, tinha uma disputa dizendo: nós queremos a CPI dos ônibus, nós queremos a CPI dos ônibus de uma determinada maneira. Cara, quem está lutando por uma determinada maneira de uma CPI funcionar, ele está absolutamente engajado com a instituição. Está entendendo? O funcionamento mesmo dela. Ele está discutindo o funcionamento da instituição, ele está engajado com a instituição. Entendeu? Não é uma. Mas ao mesmo tempo ele vai para fora. Mas ao mesmo tempo ele vai para fora e ele quebra o caixa eletrônico. Sabe? Tem um ir e vir aí nessa história, né? Assim, o que é só louco, cara, ele é muito frágil. O que é só o desgarrado, que não vai para os embates institucionais, entendeu? Ele é muito facilmente dominado. Ele é muito facilmente dominado pela roda. Pela identificação, ele é facilmente identificado como desgarrado, como louco. E aí, que ação tem? Né? Como é que faz idas e vindas? Como é que se apropria de uma certa loucura e traz para dentro da instituição? Acho que isso é super desafiador. Né? Muito obrigado. Vamos lá. Maneiro.